Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma tarde, mais uma palestra, mais uma troca de energias juntos. E eu tenho para mim que o mais importante é a troca de ideias. Eu sempre falo isso, que o passe ele é um momento ali da gente se reequilibrar nas energias, mas as ideias é que vão nos transformar, né? Que vão nos preparar para essa mudança, para que a gente, inclusive, diminua a necessidade de passos. Porque a gente vem em busca do passe para curar-se. E o mental influencia muito, faz muita diferença nos nossos processos de cura. Vai ser tema para outra palestra. Então, que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde aqui, nós que estamos aqui no Manuel Bento, e aqueles que estão nos acompanhando, que ela seja a melhor possível. Tá bom? Esse tema, né? Nossos medos de cada dia, quais os seus? Já tem um tempo que eu fiz essa palestra, eu a repaginei, incluí algumas coisas, e eu estava planejando fazer uma pergunta, né? Quem não tem medo de nada, levanta a mão. Mas aí eu fiquei com medo de que alguém levantasse. Aí eu não ia saber o que falar. Ia estragar a palestra. Mas, brincadeira à parte, né? É um tema interessante porque a gente vem conversando com muitas pessoas ao longo desses anos aqui de Manuel Bento, alunos, assistidos, pessoas que nos procuram depois das palestras, e elas expõem suas dificuldades, seus medos. Então, eu decidi trazer alguns aqui dos que eu lembro, né, dessas conversas. Tá? A gente vai ver alguns agora, tá bom? O primeiro deles é esse aqui, ó. Medo de falar em público. Quantas pessoas têm esse medo? Muito. Eu já perdi, naturalmente, né? Mas eu lembro que eu fui meio forçado a perder esse medo aí. Eu tinha, acho que de 19 para 20 anos, que eu já trabalhava na época, e me colocaram para fazer uma palestra sobre contabilidade no computador para 82 contadores. E eu não sou contador, não tinha a mínima ideia. O que eu conhecia era como se fazia no computador. Eu treinava as pessoas para isso. E aí eu tremia feito uma vara verde. Um moleque ali. Mas aí o dono da empresa falou assim para mim: primeiro, tremer faz parte. Então, aceite que você vai tremer. Primeiro ponto. Falar em público é difícil, mas aceite que você vai ter dificuldade. Primeiro ponto. E ele falou, e outra, tenha em mente que eles entendem de contabilidade, mas eles não conhecem nada de computador. Teoricamente, quem conhece é você, de como fazer um plano de contas e por aí afora. Então, fique tranquilo. Tá? Fiquei tranquilo? Não, mas me deu me deu, vamos assim dizer, um certo conforto. Né? E aí... O pessoal não está te ouvindo. Ah, é? E aí, esse conforto me fez enfrentar, e a partir dali, vai dizer que eu perdi o medo? Não, continuei naturalmente. Mas, quando você passa pela primeira experiência, fica um pouco mais tranquilo, tá? Então é isso, ter medo é normal, o que não pode é você se paralisar diante dele. Aliás, para todos os medos, né? Medo do escuro. Como fazer, né? Eu, quando eu era mais novo, eu tinha medo do escuro também. E eu lembro que, na época, uma das coisas que meu pai fez, não só comigo, com os meus irmãos também, foi no quarto onde nós estávamos, ele falou, prestem bastante atenção nos móveis, na posição das coisas e tal. Prestaram atenção? Prestaram. Ele foi lá, apagou a luz,
fez a gente ir, levantar e tocar nas coisas. Então nós percebemos que, na verdade, o claro no escuro, as coisas são como elas são. E não deveríamos, então, temer o escuro. Né? Porque, na verdade, o escuro é a falta só da claridade, mais nada. Então, ali nos ajudou, vamos assim dizer, a perder um pouco esse medo. Né? Mas muitas pessoas ainda têm. Aliás, ai meu Deus, estava lembrando do meu irmão. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Meu irmão mais velho do que eu um pouco, nós voltávamos juntos da escola à noite. E era uma época que a gente usava aqueles aventais brancos, né? E a gente voltava, era 11 horas da noite para cá, estava a pé. E nem todas as ruas naquela época eram iluminadas. Nós estamos falando de coisa de 50 anos atrás, tá? Por aí. Nem tudo era iluminado. E a gente vinha, naturalmente, pelos caminhos iluminados, mas chegava uma hora que não tinha jeito. Você tinha que pegar uma rua que não era iluminada. Aí sabe o que meu irmão fazia? Bastava entrar na rua e começava a assoviar alto, mais alto. Sabe, assoviando alto. Eu falava para ele, mas qual é o sentido disso? Você quer afastar o fantasma? Assobiando desse jeito. Mas aí eu percebia que aquilo era um gatilho que ele tinha para se encorajar. Interessante, né? Assobiava alto. E aí eu fico vendo esses guarda noturnos que passam tocando aquelas. Eles tocam mais alto possível. Que para que é? Que é para afastar os bandidos ou é para terem coragem de ficar andando no escuro? Sei lá. Medo de doença. E aí as pessoas estão se automedicando. O Dr. Google é um dos mais consultados atualmente. Que além de ser de graça, né? Ele ainda traz lá um monte. E as pessoas estão se entupindo de remédios que às vezes não tem nem ideia dos sintomas que podem causar diversos, né? E acaba adoecendo por medo da doença. Não é interessante? Adoecer por medo da doença? Medo de dirigir. Muitas pessoas o têm. E na atualidade, muitos jovens estão preferindo não dirigir. Porque hoje nós temos a facilidade, né, dos aplicativos. Então, isso está criando uma situação em que os jovens, aí não é nem tanto pelo medo, mas pelo comodismo também, né, estão deixando. Mas muitas pessoas têm medo de dirigir, e tanto que existem hoje várias escolas especializadas, né, em ajudar as pessoas. Tudo bem aí, Valdir? Você não estava com medo de alguma coisa, não, né? Então tá bom. Medo de altura. Eu confesso que eu tenho. Quer dizer, medo assim. Se eu estiver lá no alto, eu fico lá, mas chegar na beiradinha, não. Não mesmo. Primeiro porque se eu olhar lá para baixo, me dá um. Não sei se tem a ver com organismo, se tem a ver com labirintite, mas me dá um troço que eu. Então, esse aí eu confesso que eu tenho também. Não quer dizer que eu não suba. Eu subo, só que eu não fico olhando para baixo e nem chego na beiradinha, tá? Bom. Medo de avião. Esse aí eu não tenho, não. Eu viajo bastante, inclusive, né, a trabalho. Mas muitas pessoas só entram no avião quando tomam remédio. Tá? Antigamente enchiam a cara, né? Porque era servido, inclusive, uísque em avião. Então tinha gente que deixa a garrafa aqui. Tá? Mas faz parte de um processo que as pessoas têm. Bom, não existe uma explicação técnica para isso, né?
porque é um segundo dizem, né, um dos meios de transporte mais seguros que tem, mas as pessoas têm medo. Medo de tempestade. Uma questão aí que a gente vem verificando é os alagamentos que causam esses transtornos todos, mas o que eu estou falando aqui é da tempestade em si, de raios, trovões e essas coisas. Trovões, raios que caem, assustam muito as pessoas. E é da natureza, né? A gente deveria ser educado desde cedo a conviver com isso sem receios. Tá? Mas muitas pessoas têm esse medo. Qual é o outro? Medo de água. Este também é um que eu confesso que eu não gosto. Primeiro que eu não sei nadar, então eu evito. Certo? Posso entrar desde que bata no meio da canela, assim, para cima. Do joelho para baixo. Tá bom. Tá? Por quê? Se eu não sei nadar, não vou me arriscar. Tá? Mas muitas pessoas têm medo de água. Os medos alimentados na infância. Quantos trazem em si, talvez nem lembre lá dos medos, mas quantos trazem em si essa certa insegurança nas coisas em função daquilo que foi plantado na infância? Os nossos pais e os pais atuais não têm noção, né? Ou não fazem ideia, vamos assim dizer, do que isso pode causar. Mas eu, quando eu era garoto, além do escuro lá que eu falei para vocês, eu tinha medo do homem do saco. Sabiam disso? Ó, o homem do saco. Depois, mais para frente, eu tinha medo do Malamém. Sabe quem é o Malamém? Livrai-nos do Malamém. Na oração. Ó, eu fazia oração, aí eu ficava lá. Esse livrai-nos do Malamém deve ser pior que o homem do saco. Né? Medo de errar. Ai, o medo de errar faz as pessoas se paralisarem, as pessoas se fecharem, não arriscarem, né? Elas ficam... Só que tem um detalhe. O erro reconhecido é o maior fator de transformação da pessoa. Olha que interessante. Isso segundo os espíritos falaram para Kardec. Porque viver num mundo sem errar é difícil. Né? Nessas nossas experiências, tentativas e erros que a gente faz, é difícil você não errar. Mas o mais importante, você reconhece a pessoa que está evoluindo por reconhecer seus erros. Aí é o processo de transformação. Então, o medo de errar não pode te paralisar, entende? Pode te fazer você planejar melhor as coisas, mas não te impedir de fazer. Tá? E mais, se você tiver condições de saber que vou fazer, vou arriscar. Se der errado, eu assumo. Nossa, aí já é meio caminho dado, certo? Para você enfrentar esse medo. Medo de espíritos. Eita! Eu também tenho, eu não venho no Manuel Bento sozinho aqui, mas nem a pau. E outra, se eu venho sozinho, entra subiando alto. Que eu lembro do meu irmão, né? Então é brincadeira, né, gente? Mas tem pessoas que têm medo de espírito. E, na verdade, a gente deveria ter medo mais dos vivos do que dos espíritos. Principalmente se você tem no seu mental, se você tem na sua posição, no seu caráter, na sua moral, coisas elevadas, né, de pensamentos elevados, de procurar sempre o bem, sempre as coisas positivas, não há razão para temer os espíritos, principalmente por quê? Porque você vai estar atraindo para você espíritos na mesma sintonia, espíritos do bem. Né? Então, na verdade, a gente deveria temer mais nós mesmos,
nosso mental do que os espíritos. E, na verdade, só voltando um pouco aqui, né? Cortou? Os espíritos precisam mais da gente do que outra coisa, principalmente aqui no Manuel Bento. Trabalhadores ali, os voluntários, que nos digam, né? Quantos que a gente ajuda, certo? Medo alimentado por filmes e pela mídia. Por quê? Ora, a pessoa assiste um filme de terror, depois vai tentar dormir. Vai conseguir? Ou vai dormir de luz acesa, senão vai ficar subiando alto também, né? Antes de dormir. Ora, gente, não dá. Você está assistindo alguma coisa, você tem que ter em mente que aquilo é algo produzido. E eles fazem muito bem. A gente tem que estar, sabe, a gente tem que parabenizar o trabalho que eles fazem, porque eles fazem muito bem, porque passam um medo danado. Né? Filmes de suspense, essas coisas causam, de fato, mexem com a emoção. Mas é uma ficção aquilo, a gente tem que ter isso em mente. Mas não tem, porque como mexe com o nosso emocional de uma forma muito intensa, a gente acaba, né, ao se alimentar, a gente não percebe que a gente está dando vazão a esses sentimentos, né? Instintivos, inclusive. Porque se fosse o racional, você não teria. Mas é o instintivo, é aquilo que é disparado pelos nossos hormônios, né? Pelos nossos neurotransmissores e por aí afora, que afetam o cérebro, que afetam o corpo. Instinto. Né? Medo da morte. E aí eu fiz questão de colocar alguém caminhando para a luz. Por quê? A maioria dos relatos de pessoas, né, que passam por experiências de quase morte e voltam. Estou falando de quem quase foi e voltou. Elas estão indo para a luz. Inúmeros casos, inúmeros livros de muitos pesquisadores, médicos, americanos principalmente, tratam disso. E os espíritos, no livro dos espíritos, desqualificam esse medo, porque eles dizem o seguinte: você está retornando para a vida real. Então a gente não deveria sofrer por alguém que parte, nem desejar que ele fique. Eles falam assim: você ficaria triste por um amigo seu que estava preso e que agora ganhou a liberdade e vai poder sair da prisão? Ou você ficaria feliz? Olha como é que eles usam. Mas nós, por força dessas coisas que a gente já falou aqui, dos nossos receios, dos filmes, um monte de coisa daquilo que se trata. Quando se fala, por exemplo, uma coisa que eu até falo para os nossos voluntários aqui. Ora, nós não estamos tratando aqui com espíritos que estão perturbados, precisando de ajuda? Se eles não tivessem perturbados, eles não precisariam de ajuda. Então, por que eles precisam? Porque eles estão perturbados. Agora, o que causou a perturbação? Se não, as crenças, o mental delas, a forma como elas encaram a morte, esse medo e por aí fora. Porque não precisaria de nada disso. Entendem? E é isso que os espíritos vieram desmistificar. E aí eu aconselho vocês, então, que leiam esses livros dos médicos americanos que tratam de pacientes que voltaram do coma e relatam. Muitos não queriam nem voltar. Tão bom estava lá. Olha o relato, que interessante. Né? E aí o espírita, recheado aí de histórias, o espírita tem medo do umbral. De achar que vai para o umbral. Pior ainda. Ora, o que é que faz uma pessoa achar que ela vai para o umbral? Se não esses medos, se não é ela mesma se autoanular, ela se achar uma pecadora, uma pessoa que não merece ser feliz, e por aí afora, essas crenças todas que estão aí, faltando estudo, inclusive, da doutrina, que deveria tranquilizar em relação a isso.
Mas aí lê um livro de um espírito que narra lá a história dele. História dele. Não precisa ser a sua. Entende? Então, não devemos temer. Medo de relacionar. Aqui, principalmente pessoas que já passaram por situações de mágoas, né? Situações de, sei lá, de quebra de confiança e por aí afora, elas têm receio de uma nova relação. Ficam presas ou se isolam e têm receio de uma nova relação, de experienciar coisas novas e por aí afora. Elas estão se apagando para o mundo. Hã? Medo de Deus. Como assim, medo de Deus? Como assim? Hã? Ora, a gente foi, principalmente quem foi educado nas igrejas, né? Aprendeu que é um Deus poderoso, um Deus que pune, que castiga, que condena e tudo. Então, um Deus que a gente tem que temer. Tanto tem pessoas que falam, eu sou um homem ou uma pessoa temente a Deus. E esquece que o principal deles que veio até nós, que é Jesus, trouxe um Deus de amor. Deus é amor. Então nós não temos que temê-lo. Ele não condena, não julga, não castiga. Tem uma paciência com a gente, apostou na gente, nos deu oportunidade de viver, nos deu oportunidade de decidir, de raciocinar, de tomar decisões, de agir no mundo, de errar, de acertar. Ora, esse Deus aí é um Deus que nos ama incondicionalmente e tem uma paciência conosco que você não tem ideia. Quando a pessoa se diz temente a Deus, ela o afasta de si. Olha que interessante. Vocês gostariam de ter alguém que você teme do seu lado o tempo todo? Né? Deus é amor, então nós deveríamos mudar o nosso conceito sobre Deus para mudar o conceito sobre nós mesmos e viver um pouco mais dessa vida aí que nós temos mais tranquilo. Porque isso nos leva aqui ao medo de viver. Você se isola, olha o mundo como se fosse uma pressa. Essa imagem tenta passar isso. Você isolado, com medo de viver, de se arriscar, de ver as coisas, e você, então, olhando o mundo acontecer por uma festa. Quantos estão assim, vendo a vida passar? Não? E essa questão aqui, ó, que eu quero trazer para vocês, o medo de viver, leva a pessoa para a solidão. Né? A pessoa se isola, ela se fecha, então ela se esconde do mundo. E aí tem uma coisa pior, que é esse aqui. Medo da solidão. O medo da solidão te faz se relacionar com pessoas que você, teoricamente, não seleciona muito, entende? Pessoas que são interesseiras, pessoas que estão usando você, pessoas que passam por cima de você, pessoas que te traem sem você perceber. Por quê? Tenho medo de ficar sozinho. Não tem um ditado popular que diz antes só do que mal acompanhado? Não tem? Ora, por que esse ditado existe? Já pararam para pensar? Porque se constatou no dia a dia das pessoas que é melhor você estar sozinho do que mal. Então, o medo da solidão leva as pessoas a isso. A se relacionarem com pessoas falsas, com pessoas que não têm de fato, né, um interesse maior, numa relação mais saudável, é fora. Esse aqui é para as mães. Medo de falhar com os filhos. E aí vem a superproteção. Né? Ó, plástico bolha, você já comprou? Não? O que é isso aí? Medo, sabe aquelas coisas dos medos que você tem? Medo de falhar, medo de não sei o quê, medo disso, medo daquilo. Você tem medo
né? De deixar seu filho ir para o mundo. Não confia em Deus, não confia na espiritualidade, não confia na capacidade dele, não confia na sua educação, naquilo, os valores que você passou. E esquece que os filhos têm de ir para o mundo, porque nós não podemos super protegê-los sempre. Né? Então, isso aqui é um medo que as mães têm que trabalhar muito. Eu falo mais as mães porque são as que mais sofrem. Tem pais também que sofrem essas consequências, mas a mãe sofre mais. Até por essa questão toda, né, da inter-relação emocional que existe dela com o filho desde da gestação, né? Certo? Medo de se expor. Aqui é aquele medo em que, às vezes, as pessoas estão esperando a sua opinião que não vem. Por quê? Vai que eu falo alguma besteira. Vai que eu passo uma vergonha. Então, isso vai fazendo com que as pessoas se retraiam, que elas não tenham, de fato, uma convivência. Inclusive, profissionalmente, elas não são promovidas. E não sabem por quê. Às vezes, elas fazem as coisas direitinho, bonitinho, como todo mundo, mas quem é promovido é o outro. E por quê? Porque o outro se expõe. O outro aparece. Né? Medo de ser feliz. É possível? Gente, eu já ouvi coisas do tipo assim, tá muito bom essa coisa aqui, logo, logo vem uma coisa ruim aí. Não é possível. Tá tudo dando certo. Que hora que vai dar errado? Fica torcendo para dar errado. Ora, se você fez tudo certo, curta, sabe? Viva. Viva aquele momento. Esteja feliz, porque a felicidade não é algo duradouro. São momentos. E não tenha medo. Né? E também não queira segurar essa felicidade pro resto da vida, porque não vai acontecer. Certo? Medos infundados. Eu fiz essa figura ali, que ela é bem característica, né? Uma mão ali fazendo um. Aliás, tem o mito da caverna de Platão que retrata mais ou menos isso, né? As pessoas presas lá, elas viam só as sombras, elas tinham receio do que tinha lá fora. Quando havia luz, né? Havia vida. Então a gente às vezes tem medos infundados, ou porque foram plantados lá na infância, ou porque a gente desconhece o assunto e por aí afora. Medo de se arriscar. Eu trouxe essa imagem aqui, porque eu usei ela. Vocês estão vendo o logo do Gende lá, né? E aqui uma incerteza. Essa imagem eu usei quando nós começamos a conversar com os nossos voluntários sobre a possibilidade do Gembe construir esse prédio aqui. Nem todos sabem, a gente estava do lado aqui. Né? E aí vinha essa coisa, você estava ali acomodado numa situação, tudo e tal, e vai se arriscar? Você vai se arriscar? Tem certeza? Precisa disso? Se eu falar para vocês que eu recebi uma psicografia, até o espírito estava com medo, meu Deus do céu. Sério, recebi uma psicografia que eu arquivei, tá? Ora, gente, nós vamos deixar que o medo, isso tudo que eu falei aqui, né, das coisas irrefletidas, que você não se arrisque, que você não vá atrás, que você não busque, que isso, que aquilo. Está voltando de novo agora, sabiam? Sabe por quê? Porque nós vamos fazer o sexto andar. E aí vem o medo. Ai, vai fazer o sexto andar, precisa do sexto andar, meu Deus do céu, ai. Só não recebi psicografia ainda, tá? E espero não receber. É sério isso? Vocês acham? Por que eu falei para vocês que eu arquivei? Vocês acham que de fato foi um espírito que escreveu ali? Se não foi a própria pessoa levada por. Né? Eu não estou aqui condenando a pessoa, tá? Ela expôs aquilo que ela estava sentindo.
Normal. Né? Por isso que, inclusive, eu fiz questão de falar com as pessoas, de explicar o que a gente chama fazendo e tudo. Estou falando para vocês, nós vamos fazer o sexto andar. Vamos precisar de ajuda, tá? Eu já estou fazendo uma propaganda, inclusive. Certo? Agora vem esse aqui. O medo de si mesmo, que é o pior dos medos. Quando você não acredita em você, quando você traz consigo toda essa bagagem dessas coisas, dessas incertezas, de que esse mundo é triste, quando você fica assistindo esses noticiários que noticiam, sabe, que trazem só desgraça na vida e tudo e tal, você se fecha e você não acredita em você. Você se isola do mundo, você não se arrisca, você deixa a vida passar. E aí, quando vai perceber mais para frente, descobre que só viveu, não produziu nada de interessante, não se aprendeu a se conhecer, a se gostar, descobre que é uma pessoa sem sal, sem açúcar, uma pessoa, né? Por quê? Medo de si mesmo, que é levado por tudo isso que a gente falou até agora. Vou acelerar aqui um pouquinho. Mas por que nós sentimos medo? Vamos ver? Agora a gente vai ver as explicações aqui, tá? Medo vem do latim meto, que é do dicionário, segundo o dicionário Michaelis, que é, primeiro, perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa, pavor, susto, terror. Nossa, muita coisa. Que mais? Apreensão, receio de ofender, causar algum mal ou ser desagradável. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, certo? O medo é, então, um sentimento não pensado e decidido, é instintivo e reativo. Faz parte dos impulsos comuns a todo ser humano. A gente já falou um pouco sobre isso também. Tá? Quando você está assistindo aqueles filmes, que é o instinto que te faz sentir aquelas coisas, não é o seu racional. Então, o medo, ele vem do instinto e não da razão. Podemos citar como variações do medo outros sentimentos tais como timidez, acanhamento, vergonha, receio, terror, pavor, sobressalto, apreensão e inibição. E agora, vem mais modernos aí, depressão, síndrome do pânico. Né? Alguns desequilíbrios e doenças modernas também são oriundas dos sentimentos de medo, tais como ansiedade, dependência química, dependência afetiva, estresse, depressão e a síndrome do pânico, como eu já falei aqui. Mas olha a dependência química. Ela começa assim, na minha época, quando era garotão lá, que a gente ia paquerar, tomava uma Cuba Libre para poder ter coragem de ir lá falar com a menina, entendeu? Era a forma de você perder a timidez, encher na cara de Cuba Libre. Para quem não sabe, Cuba Libre é a mistura de Coca-Cola com rum, né? Sei lá. Não podia nem estar falando isso para você, porque era mais jovem, né? Dependência química, você sem perceber, você usa coisas para te encorajar. Só que essas coisas te tornam dependentes. Elas te viciam. Tá? Nossa cultura, usos e costumes e a forma como fomos educados contribuem para o sentimento de medo. Pais e educadores costumam utilizar o medo como forma de domínio e obtenção de obediência. Olha o homem do saco, né? Cuidado, não sei o quê, por aí afora. A maioria das religiões, principalmente a cristã, cresceram baseadas na imposição do medo como forma de domínio, preponderância e perpetuação do poder. Então eu apresento aquele Deus que você tem que temer, e você, para estar de bem com ele, precisa passar por mim, porque eu sou o intermediário. Entendeu? E custa caro, tá? Hoje em dia. Porque Deus está exigente.
Deus está querendo grandes templos, Deus quer que o pastor tenha uma lancha de 60 pés, entendeu? Coisas desse tipo. É muito importante, então, nós enfrentarmos nossos medos. Já passei algumas dicas aqui, tá? Mas por que é importante? Veja isso aqui. O medo influencia negativamente o nosso sistema imunológico. Sabiam? Lembra das emoções todas que são disparadas, né, pelos neurotransmissores, ou então pelos hormônios e por aí fora, que nascem do instinto? Tudo isso afeta o nosso sistema imunológico. Já foi comprovado através de experiências científicas. Tá? De que emoções que levam ao medo fazem as pessoas terem uma baixa no sistema imunológico. Enquanto quando elas são incentivadas com coisas positivas, há um aumento na produção de hormônios que nos protegem, vamos assim dizer. Então imagine pessoas morrendo, né, de medo, sendo levadas à doença pelo medo. Olha que interessante. Então, nós não podemos, porque nós estamos nos afetando fisicamente e emocionalmente também, naturalmente. Né? O medo é amplificado pela influência espiritual. Já falei aqui, se você entra numa situação dessa, onde você teme, onde você se anula, você se apaga, quem que você vai atrair para estar consigo? Porque nós sintonizamos com o mundo espiritual. Quer a gente queira, não, que a gente acredite nisso ou não. Nós nos sintonizamos, tá? Eu já falei na palestra e vou repetir. Conforme você se posiciona no seu mental, no seu emocional, você também vai receber essa amplificação. Porque você os está convidando a estar consigo. Sentimentos de medo vão atrair espíritos que estejam na mesma faixa. E aí vai amplificar o seu sentir. O conhecimento afasta o medo. Olha que legal. Quando você se informar sobre aquilo, quando você estudar o assunto, quando lá atrás o dono da empresa falou para mim assim, eles conhecem contabilidade, mas não conhecem contabilidade no computador. Quem conhece é você. Então ali, teoricamente, eu tinha um conhecimento que poderia me afastar do medo. E quando a gente busca conhecer alguma coisa que nos impede de seguir, é uma tremenda oportunidade da gente acabar com medo. Como viver sem medo? Aí nós vamos encerrar, tá bom? Primeiramente, é preciso aceitar seus próprios medos. Consiste em admitir que todos temos medos, né? Admitir também que todos têm medos. É o primeiro e decisivo passo para iniciar o caminho que nos levará a superar. Você admitir que tem. E que os outros têm. Não podemos e não devemos duvidar dos medos que as pessoas sentem. Os medos, enquanto sentimentos, são sempre reais. Mesmo os medos fóbicos, que são chamados de irracionais ou inexplicáveis, provocam sentimentos verdadeiros. Por isso, não duvidamos. Porque às vezes a criança vem e fala que ela está com medo de determinada coisa, você fala, como é que pode? Só que ela está sentindo. Eu estou usando exemplo da criança. Mas tem adultos que têm medo de outras coisas. São reais. Não podemos duvidar. O que nós temos que fazer é ajudar a pessoa a compreender que aquilo pode ser superado. É importante ajudar os outros a reconhecerem os seus medos. Ajudar os outros nesse sentido vai ser de grande valia para todos, incluindo você. Se você compreende e acredita no medo do outro, também estará se ajudando. Entre em contato com seus medos. Examine-os e procure relacionar-se com o que os causa. Um exemplo muito simples é o medo de ficar sozinho em casa ou no escuro. Como você ensina uma criança a perder esse medo? Vá aos poucos ganhando confiança e segurança. Eu já dei uma dica aqui que meu pai fez lá atrás, né?
certo? Não quer dizer que vai funcionar para todos, mas... Pratique a ousadia de arriscar-se a sentir alguns medos até que você os supere. Teste-se nas ameaças que o impressionam. Vencer os medos só depende de você. Entenda que o medo não é somente negativo e pode ser positivo. Aprenda a praticar o autocontrole. Existem muitas técnicas desenvolvidas que têm funcionado, apresentando resultados benéficos. Eu costumo dizer para os alunos que vão fazer o curso de oratória que o medo é bom, ele não é ruim. O receio de falar, de errar, isso é bom, porque ele vai te manter sempre em terra firme, sabe? Pé no chão, você vai fazer as coisas com mais seriedade, você vai estudar para falar e por aí fora. É legal, agora ele não pode ser um impeditivo, né? Ele não pode te impedir de falar, ou de se preparar e por aí fora. Então, o medo não é só ruim, ele não é só negativo, ele é positivo nesse aspecto, porque ele faz parte do nosso instinto de preservação. Né? Lembre-se que você é um espírito encarnado e o principal objetivo da encarnação é desenvolvimento espiritual. Só aprende e se desenvolve quem pratica, quem faz e se arrisca. Não tenha medo de errar, pois o erro é o principal componente do aprendizado. Se seus medos e angústias são muito fortes a ponto de o paralisarem, procure a ajuda de um profissional, no caso, um psicólogo. Mas, em hipótese alguma, nunca dispense o tratamento espiritual. Porque o tratamento espiritual pode te ajudar. Lembra que você pode estar sendo amplificado aqui por entidades? Elas sendo tratadas, né, vão deixar de te influenciar. Certo? Concluindo, vou concluir com algumas frases. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Pode ser para refletir, hein? Platão. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais da imaginação do que da realidade. Então vamos pegar o exemplo, voltando da escola à noite, a gente fez isso várias vezes, nunca aconteceu nada, mas aí vem a imaginação, enquanto você está na luz clara, tudo bem, na hora que entra na luz escura, começa a imaginação. E a gente sofre mais da imaginação do que da própria realidade. Isso aqui é do Sêneca, gente, ó, lá de trás. Né? Agora outra aqui do Marco Aurélio. Se você está sofrendo por alguma coisa externa, não é essa coisa que perturba você, mas o seu próprio julgamento sobre isso. E esse julgamento você pode parar agora. A coisa é externa, mas você está sofrendo em função daquilo. Quem decide se você vai continuar sofrendo ou não com aquilo é você, porque é algo que você está sentindo. Você tem domínio sobre isso. E finalizando, o bravo não é quem sente medo, mas quem vence esse medo. Ou melhor, é quem não sente, porque as pessoas acham que a pessoa que é brava é quem não sente, né? Não, é quem vence. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará outros. A gente já falou um pouco disso também na palestra. Essa frase aqui é do Nelson Mandela. Tá bom? E acabei. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.